Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Psi em Áudio. Olá, pessoal. Hoje a gente tem um tema que gera muita dúvida, né? Tanto em estudantes quanto em profissionais que estão começando. Com certeza, é um tema denso. A gente vai mergulhar em como a psicologia faz a avaliação de uma suspeita de deficiência intelectual, ADI. Isso. E o nosso objetivo é ser bem didático, sabe? Criar um guia, um passo a passo. Exato, porque a ideia que muita gente tem é que, é só aplicar um teste de QI e pronto. E não é nada disso. Na verdade, esse é um dos maiores equívocos. A avaliação é um processo muito mais complexo, que vai bem além de um número. Muito além. Pelos manuais diagnósticos como o DSM-5, a análise se baseia em 3 pilares. Se faltar um, o diagnóstico não se sustenta. E quais seriam esses pilares? Primeiro, claro, os déficits nas funções intelectuais. Raciocínio, resolução de problemas, essas coisas. Certo. Segundo, e talvez o mais importante, são os prejuízos no funcionamento adaptativo. A capacidade da pessoa de ser independente no dia a dia. Exatamente. E o terceiro pilar é o tempo. Esses déficits todos precisam ter começado lá no período do desenvolvimento. Perfeito. Então, a nossa missão aqui hoje é justamente desmistificar esse processo. Mostrar como uma avaliação bem feita pode transformar tudo. O planejamento das intervenções, o apoio para a família. Ok, então, vamos desempacotar isso. Por onde o profissional começa? Chega uma família no consultório. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo, e que é fundamental, é a entrevista clínica. A anamnese com os pais ou com os cuidadores. E as queixas que eles trazem, como elas costumam ser? Eles já chegam falando, acho que meu filho tem deficiência intelectual? Raramente, quase nunca, na verdade. As queixas são muito mais práticas. Do tipo, Ele tem muita dificuldade para aprender a ler, ou não consegue fazer amigos, ou até ele tem umas crises de birra que não são normais para a idade dele. entendi. E isso pode demorar a aparecer, né? Sim. Nos casos mais leves, às vezes as dificuldades só ficam muito evidentes lá na adolescência, Ah, é? Por quê? porque as demandas aumentam, a vida social fica mais complexa, a escola exige mais pensamento abstrato. E as estratégias que a criança usava para compensar já não dão mais conta. Exatamente, aí a coisa se torna visível. Certo. E nessa anamnese, nessa conversa inicial, o que não pode faltar? Quais são as perguntas-chave? A gente precisa investigar, quase como um detetive, todo o histórico de desenvolvimento, procurando por atrasos. Atrasos em que áreas especificamente? A gente olha 4 grandes domínios. Primeiro, o desenvolvimento motor. Demorou para firmar a cabeça, para afundar, engatinhar, andar? Isso. Depois, a comunicação e a linguagem. Atraso para balbuciar, para falar as primeiras palavras, para formar frases. Uhum. O terceiro domínio é o social. Tinha dificuldade de interagir, de entender as regras de uma brincadeira. E o quarto? As atividades da vida cotidiana. Autocuidado. Como foi o desfraude? Demorou para aprender a comer sozinho, a se vestir? E qual é a lógica por trás disso? O princípio geral é que quanto maior e mais extenso for esse atraso, ou seja, quanto mais áreas forem afetadas... Maior tende a ser o grau de comprometimento. Exato. Certo. Então, depois dessa entrevista, desse levantamento do histórico, aí sim a gente parte para avaliação mais objetiva. Para os testes. Isso. Agora a gente vai buscar as evidências concretas. E aqui entram os famosos testes, mas é preciso usar da forma correta. Ok. A avaliação da inteligência é um critério necessário, mas, como a gente falou, ele não é suficiente. E os instrumentos mais usados são as escalas Wechsler, tipo WISC para crianças. Sim, são o padrão ouro. Mas aqui tem um alerta de um erro muito, muito comum. Qual? Usar apenas o QI total. Olhar só para aquele número final. E por que isso é um erro tão grande? Porque isso invalida o processo, não te dá uma visão real das capacidades da pessoa. O fascinante aqui é analisar os diferentes índices que o teste oferece. Para entender o perfil, os pontos fortes e os fracos. Exatamente, o perfil é tudo. Imagina uma criança com um QI de 72. Se você para aí, você rotula. Certo. Mas se você olha os índices, pode descobrir que a compreensão verbal dela é ótima, mas a velocidade com que ela processa a informação é muito baixa. Ah, então ela entende, mas precisa de mais tempo. Bingo! E essa informação muda completamente a intervenção. O foco não vai ser ensinar o conteúdo,
mas dar mais tempo para ela nas provas, por exemplo. Isso faz toda a diferença. Mas e quando a criança tem muita dificuldade de linguagem? Ou até não fala? O teste ainda é válido? Ótima pergunta. E a resposta é: depende do teste. Usar um whisky que é muito verbal com uma criança não verbal é um erro grave. Então existem alternativas? Sim, e é obrigação do avaliador conhecê-las. Para esses casos, a gente tem ferramentas como as matrizes progressivas de Raven. O Raven, eu já ouvi falar. Ele não usa palavras, né? Nada. É um teste puramente visual, que avalia o raciocínio abstrato, a capacidade de ver padrões, e tem um estudo sobre isso que é, assim, impressionante. Conta pra gente. O estudo mostrou que o whisky pode subestimar a inteligência em crianças com autismo, IDI, enquanto o Raven, Sim. o Raven mostrou resultados até 30 pontos percentuais mais altos para o mesmo grupo. 30 pontos, é uma diferença gigantesca. É a diferença entre um prognóstico e outro. E para quadros ainda mais complexos, tipo uma paralisia cerebral severa, existe a escala de maturidade mental Columbia, em que a criança só precisa olhar para a resposta. Nossa! Então a escolha do instrumento certo é crucial. É o que define uma boa ou uma má avaliação. Pessoal, vamos fazer uma pequena pausa. Se esse material está sendo útil para os seus estudos ou para a sua prática, não esquece de curtir. E para quem quiser se aprofundar, a gente deixou algumas sugestões de bibliografia na descrição, ok? Vamos continuar. Vamos lá. Então, aqui a conversa fica realmente interessante. A gente falou da inteligência, mas você disse que o prejuízo funcional é o que define o cabro. O que é exatamente o tal do comportamento adaptativo? Comportamento adaptativo é, de forma simples, o conjunto de habilidades que a gente usa para se virar na vida. É a inteligência prática. Certo. E como isso se divide? A gente divide em 3 áreas. A primeira é a conceitual. Que seria? Linguagem, leitura, escrita, entender conceitos como dinheiro e tempo. Ok. A segunda? A social. Habilidades de se relacionar, ter responsabilidade, autoestima, seguir regras. E a terceira? A prática, que são as atividades do dia a dia. Cuidados pessoais, tomar banho, se vestir, ter noção de segurança, usar transporte. E por que essa avaliação é tão decisiva? Porque é ela que evita os falsos positivos. Explica melhor. O que é um falso positivo nesse contexto? É aquela pessoa que tem um QI baixo no teste, mas que na vida real é totalmente funcional. Ah, sim. Ela trabalha, paga as contas, tem amigos, é independente. Essa pessoa, mesmo com QI baixo, não tem deficiência intelectual, porque o funcionamento adaptativo dela está preservado. Entendi. O diagnóstico só se confirma se os 2 déficits estiverem presentes? Exatamente. O prejuízo na adaptação é o que realmente define o impacto da condição na vida da pessoa. E como é que se mede isso na prática? Não parece ser algo que um teste no consultório consiga pegar. E não consegue mesmo. A avaliação é feita de forma indireta, Como assim? através de entrevistas semi-estruturadas com os pais ou cuidadores. A gente usa escalas para guiar essa conversa e a mais famosa é a Vineland. As escalas Vineland de comportamento adaptativo? Isso. Elas investigam a autossuficiência da pessoa em todas essas áreas que a gente falou. E o resultado nos dá um mapa bem claro de onde estão as maiores dificuldades no dia a dia. Certo. Então, com a avaliação completa em mãos, a entrevista, os testes de inteligência e os de comportamento adaptativo, qual é o papel final do neuropsicólogo? O papel final, e talvez o mais importante, é o aconselhamento à família, a chamada devolutiva. Que é muito mais do que só entregar o laudo. Nossa, muito mais. É uma conversa para calibrar as expectativas, ajudar a família a entender o quadro de forma realista sem criar frustrações. Mas também sem tirar a esperança, imagino. Nunca. O foco é sempre no potencial de desenvolvimento. A gente precisa traduzir o tecniquez do laudo em ações práticas. Entendi. E também investigar a etiologia, a causa. Saber se algo genético, por exemplo, ajuda a traçar um prognóstico mais claro e um plano de intervenção mais específico. E na intervenção é importante focar nas forças da pessoa, né? Fundamental. A avaliação cognitiva ampla serve para isso. Mesmo com um déficit global, a gente identifica as forças. A memória visual é boa. A linguagem é melhor que o raciocínio espacial. E aí usa essas forças como alavanca? Exatamente.
A gente foca a intervenção no que funciona melhor para aquela pessoa. Isso levanta uma questão importante sobre o apoio prático. O diagnóstico também serve para garantir direitos, não é? Sim, e é dever do profissional informar a família sobre isso. A pessoa com deficiência intelectual tem direitos garantidos por lei. Como, por exemplo, Na educação, o direito ao atendimento educacional especializado, o AEE, dentro da rede regular de ensino. Isso está na lei. e direitos sociais. Também. Leis que garantem transporte público gratuito, o que ajuda muito no acesso às terapias. E para famílias de baixa renda. Existe a possibilidade do benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS, que é um apoio financeiro. Então, o papel do psicólogo vai até essa orientação. Com certeza. Uma avaliação completa se preocupa com o bem-estar integral da pessoa e da família. Então, o que podemos concluir é que avaliar uma suspeita de deficiência intelectual é um trabalho investigativo, detalhado. Totalmente. Não se trata de rotular, mas de compreender profundamente um indivíduo para oferecer o melhor caminho possível para o seu desenvolvimento. É isso. A avaliação é a base para um plano de intervenção personalizado e para garantir que a pessoa e sua família tenham acesso a todos os recursos e direitos que lhes são devidos. A meta é sempre a autonomia e a qualidade de vida. Sempre. O diagnóstico não é um ponto final. É o começo de uma jornada com mais informação e mais suporte. Esperamos que este guia prático tenha sido esclarecedor. Para não perder nossas próximas discussões sobre temas da psicologia, siga o nosso canal Psi em Áudio. Até a próxima! Até. E fica uma provocação para pensarmos. Ao final de uma avaliação como essa, como o foco deixa de ser nas limitações para se tornar uma busca pelas potencialidades únicas de cada indivíduo?